Só queria escutar um comentário do Marcos Lisboa, que teve ali no governo Lula 1, né? E seria interessante saber, acho que no início ali, ainda no período da eleição, da última eleição, teve muito essa ideia de que o Lula sabia cuidar do fiscal, né? Isso foi vendido em vários lugares e foi colocado em colunas até, né, sobre isso. Qual que é a sua visão a respeito ali de ter aquela vivência no governo Lula 1? Aquilo dali foi um ponto fora da curva, o mercado se enganou, quis se enganar que o Lula sabe cuidar do fiscal, então agora ele vai fazer, ele já sabe fazer, então ele vai fazer de novo. Qual que é a sua percepção? Eu acho que às vezes eles querem fazer uma narrativa, dando uma lógica, e a gente acaba desprezando os acidentes. Né? O ser humano tem dificuldade de lidar com a aleatoriedade. Né? Eu acho que ele foi um acidente. Né? A gente estava numa crise grave em 2002, uma desconfiança muito grande do Brasil, está saindo da crise do setor elétrico. Uma desconfiança muito grande sobre o que seria a política econômica. Os discursos do PT no ano anterior eram discursos muito complicados, porque parecia uma volta meio à agenda antiga de dívida externa, né? Não sei o quê, intervenção, para cá, para lá, fazer auditoria da dívida, se tivesse um problema na dívida. Esses discursos meio conspiratórios e muito receio de investir no Brasil. Né? Daquela virada do ano, um prêmio de risco incrivelmente alto, o Banco Central com dificuldade de vender papel em dólar, prêmio de risco eu nunca vi tão alto no Brasil. Né? Aí as pessoas muito céticas sobre o Brasil. Essa é a parte 1. A parte 2, que a gente deu muita sorte. Primeiro, o ministro Palocci comprou a agenda. E tinha um grupo de pragmáticos, que hoje não tem mais, Busquet e outros, Busquet é uma figura ótima, que não eram economistas, viam de outras histórias de vida, mas que eram pragmáticos. Vamos entender aqui qual é o caminho. O Palocci tem um QI meio fora do normal, e ele, pelo médico, entendeu rapidamente e topou essa agenda de ajuste. Né? E o terceiro ponto, que não posso deixar de enfatizar, foi a competência, o caráter e o compromisso com o país da equipe econômica do Fernando Henrique. Né? Eles rodaram o mundo falando o próximo governo vai dar certo, confiem no Brasil, eles botaram a credibilidade deles em risco fazendo isso, para defender o Brasil, conseguiram recursos, inclusive. E a gente teve uma transição espetacular. Né? Assim, o país mudou tanto. Era espetacular. A gente tinha reuniões, sério, o Amaury Bier, todo mundo, né? Ali envolvido, o próprio Pedro Malan, o Ilan, a equipe do Banco Central que ficou fazendo a transição suave. Era uma equipe realmente extraordinária, Pedro Parente, e de uma integridade e compromisso com o país. A gente teve toda a ajuda deles naquela transição. Tinha uma governança muito organizada no governo, que vinha deles. A gente tinha a Câmara de Política Econômica, uma vez por semana na Casa Civil, eu era o secretário executivo daquilo. O Palácio organizou o governo para todo o tema economia cair num de três secretários. A Receita, obviamente, cuidava o Rachid da parte tributária. Mas fora isso, ou era Joaquim, ou era Bernardo, ou era eu. Né? A gente estava sempre acompanhando as coisas. A gente tinha esse documento imenso que a gente passou meses escrevendo, com muito cuidado, ouvindo o Planalto e a equipe econômica, para dar diretriz. Né? O Palocci cuidava muito da política, o Bernardo cuidava para dentro do Ministério, o Joaquim cuidava da relação com o governo estaduais, o Tesouro, eu cuidava de áreas sociais, da reforma de crédito e algumas outras, no que fala na economia, ciência e tecnologia e por aí vai. E a gente tinha uma governança muito arrumada. Acho que a polêmica da época, que não foi só essa, mas foi, né, era muito essa. Acho que a motivação por trás, eu acho que era essa agenda econômica, que é na contramão do que precisa vir. Não dá para trocar o ministro da Fazenda tão rápido. Troca o secretário de Política Econômica, né? Acho eu. Mas enfim, o Palocci, eu tenho uma gratidão por ele imensa, por toda a equipe. Eles trabalhavam muito bem juntos. E pelo Planalto também. Tinha muita briga na imprensa, eu não vi aquilo. Muita gente ali ajudou a gente. Dentro do Planalto, como Busquem, Dulce, Zé Disseu. Né? Acho que tem que fazer o reconhecimento do que é correto. Muito. E acho que foi essa governança, esse trabalho organizado, deu 6 meses, a economia começou a sair da recessão. Né? E aí... Deu resultado muito rápido. Muito rápido. E os juros
O heterodoxo na época dizia o seguinte: não, a inflação no Brasil está alta porque o juros está alto. Baixa os juros que baixa a inflação e o prêmio de risco. A gente subiu os juros, a inflação caiu. Coisa estranha, né? O prêmio de risco também. A gente aumentou o primário também. Né? E a equipe trabalhava muito junto. O Banco Central foi incrível ali, Ilan e todo mundo. E teve uma coisa que ajudou, né, que a gente esquece, que é como uma parte grande da dívida era dolarizado, que era um problema, era um fator de risco. Mas aí, quando você inverte, a lógica fica toda favorável a você. A curva fechou e o câmbio... E eu quero fazer um último ponto aqui de agradecimento, porque os políticos da oposição ajudaram muito a gente. Em particular, o meu querido amigo Samuel Pessoa era o economista da oposição. Né? E o senador Tasso Gereissati, né? Arthur Vigílio, o Sérgio Guerra, o pessoal do PFL, Agripino Maia. A gente tinha um diálogo muito bom, naquela grande reforma, sobretudo na parte de crédito, Samuel Mansueto, do outro lado, né? E, de novo, a gente construiu, as soluções foram sendo construídas e implementadas, porque era muita gente remando na mesma direção, com muito cuidado, governança e técnica, e apoio na política, tá? Nos lugares mais surpreendentes. Eu confesso que eu olho para trás, 20 anos depois, né? É uma tristeza que isso tenha se perdido. É uma tristeza. Mas o Lula queimou essas pontes todas, né? Eu acho que sim. Eu acho que o ponto de virada foi o Mensalão em 2006, em que chegaram a sugerir ao Lula não se candidatar à reeleição, né? Que a popularidade dele estava muito baixa. E a partir daquele momento ele falou: vou abrir o cofre, que eu vou recuperar a minha popularidade via gasto público. Aí desde a Uni até os grandes subsídios, todo mundo passou a receber dinheiro do Isso é um do ponto governo. que é importante, que quando teve lá a crise 2014, 2016, você está no meio da tormenta, é difícil você ter clareza. Mas hoje, com os dados, eu tenho assim, 5 estatísticas que eu olho que mostram que demonstra, que documenta que o desequilíbrio começou no Lula 2, não na Dilma 1. E aí as estatísticas... 2008, 2010, né? Não, 2007. 2007. 2006. Então, o que a gente olha que documenta? E é monotônica, é na mesma velocidade. A gente vai deteriorando os fundamentos macroeconômicos, começando em 2007 até 2013. Nessa apresentação, eu tenho lá os slides, eu paro em 13, porque 14 já era crise. Né? Então, 7 a 13, a base é 2006. Então, assim, o superávit primário estrutural, segundo o dado da Instituição Fiscal Independente, ele cai todo ano. Cai mais ou menos no mesmo ritmo. O ritmo de queda, o ritmo de piora fiscal, medido pela piora do superávit estrutural da Instituição Fiscal Independente, no Lula 2 é igual a Dilma 1. Tem aceleração. Você pega salários crescendo acima da produtividade do trabalho. Entre 2007 até 2013, 40 pontos percentuais de aumento dos salários reais acima da produtividade. Aí tem um dado que a gente faz da economática, você calcula o Lagida como proporção da receita operacional líquida. Esse negócio caiu entre 2007 e 2013 10 pontos percentuais. Exportações líquidas, em final de 2005, era 4,3% do PIB. Final de 2013, era 3,8% do PIB de déficit. Então, houve uma piora de 8,2 pontos percentuais das exportações líquidas, e essa piora é continuada. E a inflação de preços livres. A inflação de preços livres parte de um mínimo em 2005, 2006 de 3 e está rodando a 8 em 2013. E a 7, e o crescimento é contínuo. Então, houve uma deterioração dos fundamentos macroeconômicos continuamente entre 2007 e 2013. A título disso aí, eu escrevi uma coluna com o título Em Defesa do Governo Dilma. A culpa não foi totalmente dela. Tudo bem que ela que operou lá no governo Lula, mas o governo dela já pegou muita coisa que veio do... Em particular, uma parte muito grande da deterioração microeconômica veio do Lula. Né? Por exemplo,
Você pega conteúdo nacional. Isso, na Petrobras, foi uma loucura, porque sempre teve conteúdo nacional, mas era uma coisa do valor global. Então, conteúdo nacional, o empreiteiro ia fazer a refinaria, ou ia fazer a exploração, produção. Ele pegava aquilo que o Brasil não fazia bem, comprava fora, e o que o Brasil sabe fazer, ele atendia o critério de conteúdo nacional. Lá por 2006, eu acho, eu estou refazendo essa história. Começou um detalhamento. Começou um detalhamento que o pessoal do setor chama o tabelão. Gente, o tabelão, aí você era conteúdo nacional. 92 itens listados do que uma petroleira precisava comprar no Brasil, chegar ao nível do tipo do parafuso. Então, assim, aí o resultado disso, em 2012 você inviabilizou os leilões de petróleo no Brasil. A empresa de engenharia não conseguia operar aquilo. E se ela operasse, a empresa que ia verificar se estava atendendo, o custo de conformidade, que nem legislação tributária, também você não conseguia, gerava um monte de zona cinzenta, dava um monte de problema. Assim, então, a gente só está explorando o pré-sal. Essa é uma história que precisa ser contada. A gente só está explorando o pré-sal porque no governo Temer acabou com tudo isso. Mas está voltando tudo. Estão refazendo tudo. O tabelão ainda não voltou, ainda está coisa global. Não vamos falar muito que a gente dá ideia, de repente. Mas não há nada mais concreto, mais nocivo do que isso que o Samuel descreveu agora, porque você simplesmente inviabilizou os leilões de petróleo no Brasil. Em 2012 você paralisou. Você ficou sem leilão de 2012 até 2017. E aí 2017, com grande trabalho aí capitaneado lá pelo Décio Oddone, Marcos Mendes e outros tantos no governo, Ministério de Minas e Energia, etc., você conseguiu resolver tudo isso, destravou a agenda e aí a gente está de volta com todo esse boom aí de petróleo. Esse ano vai ser o número 1 da pauta de não pela primeira vez na história. Então, não dá para dizer que essa enorme exploração do pré-sal é fruto do intervencionismo petista. Porque o que dependesse do intervencionismo petista, a gente não estava explorando, porque não ia conseguir. Se eu tivesse esse requerimento de conteúdo nacional que o pessoal pôs na Petrobras, a Embraer não exportava um avião. Seria impossível produzir avião no Brasil com esse critério. E essas coisas começaram no Lula 2. Não começou na Dilma. Pelo contrário, a estimativa do Instituto de Energia é que eles produziram muito menos petróleo do que podia ter produzido e nos beneficiamos muito menos de quando o preço estava lá em cima. Quando o preço estava lá em cima foi quando o governo resolveu parar para rediscutir o modelo. Ao rediscutir o modelo e criar a partilha de produção, que não tem nenhum argumento que demonstre que a partilha de produção é melhor que o sistema de concessão, tudo que você extrai de renda de governo, de petróleo, no sistema de partilha, você poderia igualmente extrair no coisa de concessão. Só o que é o regime de partilha? Em vez do governo receber o dinheiro direto, ele recebe o petróleo. E aí o governo tem que vender o petróleo. Aí, para vender o petróleo, o governo criou uma empresa, a PPSA, que é desnecessária e poderia acabar a qualquer momento, só que não vai acabar, porque essa semana ela anunciou um concurso para 100 vagas. Uma vez que você contratar 100 pessoas, essa empresa não acaba nunca mais. Entendeu? Uma empresa que não precisava existir. É custo do Brasil só. A Petrobras podia entregar. É assim, quando a gente descobriu o pré-sal, você tinha que fazer duas coisas. Como o custo geológico caiu muito, você tinha que mudar a forma do leilão. Porque o leilão era feito no bônus de assinatura que a empresa pagava. E aí, para os poços muito produtivos, tinha lá um parâmetro dado em lei, que era a participação especial nos lucros que a União recebia dos poços muito produtivos. Para o custo geológico caiu muito, o leilão tinha que ser, o lance do leilão tinha que ser nos termos da participação especial, que seria o equivalente à partilha. Quanto vai pagar para o governo? Isso era colocar um artigo a mais numa lei que já existia. E a outra coisa era dotar a ANP para que ela tivesse condições de avaliar melhor os custos para estabelecer melhor os parâmetros do leilão. Essas duas coisas era tudo que você precisava fazer para adaptar
a incionalidade brasileira, a realidade geológica nova do pré-sal. Pararam nos 25 anos, mudaram, fizeram uma lei que depois teve que ser mudada. A gente só está explorando o pré-sal porque a gente mudou os conteúdos nacionais. Em 2015, você também retirou do sistema de partilha aquela obrigação da Petrobras ser operadora única. Tal. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.